Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui assistindo. Hoje a gente vai encerrar o nosso livro de Colossenses, falando em Colossenses 4. Vamos encerrar nessa saga que estamos desde o início, falando sobre esse livro tão importante da Bíblia e o quanto ele nos ensinou até aqui, né? Bastante. Se você não acompanhou, você pode acompanhar, tem aí todas as aulas para você fazer um recapitular aí. Aproveita que você está no final do ano, faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente falou até agora de Colossenses, tá bom? Queria iniciar orando juntamente com vocês aqui, nesse momento, para que Deus nos abençoe, nos dê graça nessa aula, possa estar conosco, nos instruindo. Com certeza Ele está conosco, é claro, mas que Ele possa, nesse momento, me usar para instruir-nos, para a gente caminhar junto através desse texto, tá bom? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente está aqui agora, nesse momento de leitura da Bíblia, leitura da Tua Palavra, Pai, que é viva e eficaz no nosso coração. Que o Senhor abençoe, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos refletir sobre o texto que o Senhor nos deu nessa manhã e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos sermos modificados à medida que lemos e na medida que somos tocados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa cada irmão que está em casa, para que eles possam também nesse domingo serem abençoados, ou nesse dia, seja qual for, serem abençoados por essa aula. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso texto, então? Nosso texto está lá em Colossenses 4, vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? E a gente vai ler junto, como de costume, esse texto de Colossenses, tá? Colossenses 4 diz assim: Senhores, deem aos escravos o que é justo e direito, e sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, aliás, o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha a dica de Paulo, hein? Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, ou como é a minha obrigação fazer, ou qual é a minha missão fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico, nome bonito, né? Tíquico, você que é mãe aí, tá em busca de um nome, olha que nome lindo, Tíquico. Tíquico lhes informara todas as coisas a meu respeito. Gente, eu vou resumir isso daqui. Essa linguagem lhes informara, eu acho algo tão... Poxa, vamos falar mais simples? Tíquico informou para vocês coisas do meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que passa convosco. O que se passa conosco, aliás. E para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, outro nome lindo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e, se ele for visitá-los, recebam-nos. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim.
Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem, irmãos. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Desculpa, gente. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Bom, primeira dica que Paulo dá pra gente aqui é que ele tá preso, né? Primeira dica que a gente tem logo de cara dele aqui é que Paulo está atrás das grades e escrevendo com as mãos algemadas. Paulo está, nesse instante, escrevendo com as mãos algemadas para o povo de Colossenses. E não somente ao povo de Colossenses, mas a nós também. E Paulo ele traz muitas informações importantes, instruções aqui para o povo de Colossos, bem como traz também um panorama geral das pessoas que o ajudaram durante a caminhada. Vamos então passar um pouquinho. Lembrando que a gente sempre usa o livro do Hernandes Dias Lopes aqui, ó. Que é o livro de Colossenses. Opa, ao contrário, né, Daniel? Oh, legal. Colossenses. E também a gente usa esse aqui, que é o do N.T. Wright, tá? Paulo para Todos. Que tem uma parte aqui também que ele traz a parte dos Colossenses. Nossa aula de hoje, vou até colocar o título aqui para vocês. Eu vou compartilhar essa tela. Olha aqui, o título da nossa aula é a Fraternidade da Oração. A Fraternidade da Oração que tem muito a ver com aquilo que todos nós precisamos e a base da fé que nós precisamos para seguir no nosso dia a dia. E o primeiro tópico que a gente traz aqui e pinça desse capítulo 4 de Colossenses de Paulo é que nós devemos buscar as coisas mais importantes primeiro. Que é o que Paulo coloca lá do 2 ao 6. Ele fala o que pra gente? Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que Paulo está fazendo aqui exatamente? Está dando instruções para a gente. Vou até copiar aqui, ó. Vou colocar na tela para a gente ficar sempre com essa mensagem aqui, ó. Na tela aqui também. Espera aí que está colando. Prontinho. Olha aqui, esse é o texto que a gente acabou de ler. Que Paulo traz instruções para a gente. Instruções que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Agora eu vou trazer para vocês o destrinchar aqui
coisas importantes que o apóstolo Paulo traz para a gente. Primeiro, a primazia da oração. A oração deve ser perseverante. Gente, a oração é o oxigênio da nossa alma. É o canal aberto de comunicação entre a gente e Deus. Sem a oração, não há vida cristã. Porque não há como, sem oração, nós nos comunicarmos com aquele que abriu esse canal de comunicação para a gente, que é o nosso Deus, o nosso próprio Deus. E esse canal de comunicação é tão importante, e Paulo, ele dá tamanho valor para esse canal de comunicação, que ele fala em primazia da oração. Nós, no passado, no Antigo Testamento, mais especificamente, não havia esse canal aberto de oração para Deus. A gente não podia falar com Deus diretamente. Não podia se dirigir a Ele abertamente. Mas a partir do Novo Testamento, onde o véu se rasgou, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. E podemos sim conversar com Ele livremente, temos esse acesso a Ele através da graça de Jesus. Jesus abriu essa porta para que a gente se comunique com a fonte da nossa vida. A oração, ela deve ser perseverante. A igreja deve orar sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses. A igreja deve orar também sem nunca esmorecer, como está lá em Lucas. E a igreja deve perseverar unanimemente em oração. Quantas coisas nós já não vimos acontecer através da oração, através desse canal de comunicação. E por mais que Deus saiba das nossas necessidades, saiba daquilo que a gente precisa, esse canal de comunicação tira de nós, através do falar, tira de nós essa não é responsabilidade, mas é esse peso de carregar com a gente esse algo que nós tanto precisamos e coloca diante de Deus para que Ele tome as providências e elas saem, vamos dizer assim, da nossa lista de tarefas, entre aspas, mas são colocadas aos pés do Senhor para que Ele tome as providências necessárias para aquilo. Então, isso nos ajuda no nosso dia a dia, essa oração, essa comunicação. Segundo ponto, a nossa oração ela não deve ser uma oração dispersa, mas ela deve ser uma oração vigilante. Danilo, o que é uma oração vigilante? Uma oração vigilante é uma oração atenta. Quer ver? Vou colocar aqui para vocês. Não vou colocar por aqui, não. Mas uma oração vigilante é uma oração atenta. Atenta. Uma oração está prestando atenção nos fatos. Danilo, o que você quer dizer com isso? Quer dizer uma oração ao contrário da oração do Pedro no Getsemane, entendeu? Pedro, ele ao invés de perseverar atentamente, ele não conseguiu porque ele pegou no sono, porque não estava atento àquilo que estava acontecendo. A partir do momento que a nossa oração é uma oração atenta, uma oração vigilante, ou uma oração que presta atenção no que está ocorrendo, a gente não fica se repetindo naquilo que a gente está falando para Deus. A gente não passa a ter uma oração repetitiva, uma oração que é só uma oração feita por fazer, mas não uma oração vigilante e atenta. A nossa oração também deve ser gratulatória. Danilo, o que é uma oração gratulatória? Desculpa essa palavra aqui, gente. Não sei porque essa palavra
veio parar aqui nesse slide. Deixa eu tirar ela daqui, ó. Pronto. Assim, ó. Vou deixar assim para vocês. Eu vou colocar aqui, o mais certo é com gratidão. A nossa oração deve ser de gratidão a Deus. Simplesmente isso. Uma oração grata a Deus. Uma oração que fala para Deus e agradece a Ele pelos feitos que Ele já realizou no nosso coração. Agradece a Ele simplesmente por conhecê-lo. E o agradecimento faz parte, é uma marca do verdadeiro cristão. O louvor não é o resultado da vitória, mas a causa da vitória, o Hernandes Dias Lopes fala. E quando a gente louva, quando a gente exalta o nosso Deus, isso coloca para fora a gratidão no nosso coração por aquilo que ele fez por nós, ou aquilo que ele irá fazer por nós. Com gratidão, vou colocar aqui, ó. A nossa oração também deve ser intercessória. No 4:3 ele fala isso pra gente. Vou colocar aqui para vocês. Ele coloca: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem. Ao mesmo tempo, orem também por nós. A nossa oração deve ser também e deve ter como alvo o outro. Nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? Falar nos dias de hoje seria até chover no molhado, mas o ser humano em si, ele tem uma capacidade enorme de olhar somente para aquilo que lhe compete, para aquilo que lhe faz mal, para aquilo que lhe prejudica, para aquilo que está imediatamente fazendo mal à sua própria pessoa ou àqueles que são próximos a ele. Às vezes nem aqueles que são próximos a ele, mas somente a ele, a pessoa dele. É por isso que quando Cristo nos converte, ele nos converte também ao outro. E a partir disso, a nossa oração ela é convertida. Porque agora nós não oramos somente pedindo aquilo que nós queremos, mas nós oramos pedindo aquilo que o outro precisa. Nós colocamos o outro também como centro da nossa oração, intercedendo por ele, que é o que Paulo pede aqui. Interceda por nós. Ore por nós. Dobre os seus joelhos por nós. Seja uma pessoa que ore pelo outro. Tenha uma oração intercessória. Um outro ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui também para gente é sobre a própria palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês aqui que ele fala sobre a supremacia da palavra de Deus. No versículo 3 e 4, ele coloca isso para gente, sobre a supremacia da palavra. O que diz no versículo 3 e 4? Vamos ler junto? Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Quando a gente fala da supremacia da palavra, a gente olha para um Paulo que não está se importando em ficar livre da prisão. Paulo, vou colocar aqui para vocês. Paulo não ora para ficar livre.
para que as portas da prisão se abram para ele. Não. Ele não ora para isso. Paulo ora simplesmente para que a mensagem que ele tem, a missão de levar, ela possa chegar ao seu destino. Paulo foca na sua missão. A missão de levar o evangelho adiante. A missão de levar a mensagem de Cristo, a mensagem do mistério de Cristo adiante. Tem uma história que o Hernandes Dias Lopes coloca aqui pra gente, que é do John Bunyan. Eu não sei quantos de vocês conhecem John Bunyan, mas ele é o autor, nada mais, nada menos do que O Peregrino, o livro O Peregrino. E nesse livro do Peregrino, ou melhor, desse livro não, o John Bunyan, quando ele foi preso na Inglaterra, em Bedford, lá no século XVII, ele foi preso exatamente por pregar em praça pública. Quando ele estava pregando, o pessoal falou: você não pode fazer isso aqui, então nós vamos prendê-lo. Aí falaram para ele: John Bunyan, é o seguinte, se você falar pra gente que se a gente te soltar e você não vai mais fazer isso, e promete deixar de pregar, a gente deixa você sair, cara. Você pode ir embora. E o John Bunyan falou assim: se eu sair da prisão hoje mesmo, amanhã, com a ajuda de Deus, eu estarei pregando o evangelho novamente. Então, quando a gente fala de supremacia da palavra, a gente fala da supremacia da missão. A supremacia de eu fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, acima das minhas próprias vontades. Que é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele coloca a sua missão, ele foca na sua missão, sem se importar, entre aspas, é claro, né? Ele está preso e quem está preso quer ser livre. Porém, ele não coloca isso em primeiro lugar, mas ele coloca e pede para que o pessoal ore, para que o povo ore, para que a palavra chegue no lugar correto. Um outro ponto que o apóstolo Paulo fala, que ele traz muito para a gente, é sobre o testemunho. Que é algo que nós precisamos falar urgentemente. A urgência do testemunho. Eu vou colocar aqui para vocês também a urgência do testemunho. Está lá no 4, 5 e 6. Eu vou ler aqui com vocês. Tá aqui, ó, no 4, 5 e 6. Vou colocar mais para cima. Diz assim: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios. Aliás, é a partir daqui, ó, do 5 e 6, tá? Vou até copiar e colar lá para onde a gente estava na nossa lousa, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vou colocar lá. Fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó, o trecho bíblico para a gente poder visualizar. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Primeiro, a gente deve se portar com sabedoria com os de fora. Quem são os de fora, gente? Nesse caso aqui, ele está falando de pessoas que ainda não se converteram ao evangelho, que não entenderam ainda o mistério de Cristo. E no nosso caso, nós também estamos falando dessas pessoas. Danilo, quem são essas pessoas no nosso dia a dia? Vamos colocar aqui então, gente. Nosso dia a dia são os nossos vizinhos,
São os nossos colegas, nossos amigos de trabalho, nossos irmãos em Cristo não, né? Nossa família, e tantas outras pessoas que nos acompanham na nossa jornada diária. São essas pessoas aqui, opa, são essas pessoas aqui diariamente nos acompanham e muitos deles ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Qual é? Aí eu pergunto para você. Qual é o testemunho que você está dando para essas pessoas aqui? Qual é o testemunho que você dá para elas? Qual é o testemunho que eu dou para elas, para o meu vizinho? E aí? Qual é o meu proceder? Qual é a minha atitude quando eu falo do meu, para quem namora, né? Namoro. Quando eu falo também do meu casamento. Qual é a minha atitude nos meus negócios? Envolvendo pessoas que não são cristãs. Nos meus estudos, escola, faculdade. Qual é o meu proceder diante dessas pessoas? E também, no meu trabalho, como é que eu sou? Como é que os de fora me veem? Qual é o meu testemunho? E aí? No namoro, no casamento, nos negócios, nos estudos, no caso aqui, faculdade. No trabalho. Quem eu sou no trabalho? Para esses amigos aqui. Qual é o meu testemunho? Como tem sido a minha vida diante disso tudo? A gente tem que lembrar que o andar, o falar, o jeito de agir do cristão, ele tem que estar em harmonia com o evangelho. Tem que estar em harmonia com o viver do Cristo. Porque se não tiver em harmonia com o viver do Cristo, não tem motivo para a gente usar a palavra cristão. Outra coisa, devemos aproveitar as oportunidades. Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Aproveitem ao máximo as oportunidades. O que é aproveitar ao máximo a oportunidade, Danilo? É assim que der uma brecha eu falar de Jesus Cristo para essa pessoa. É assim que der uma brecha eu pregar para essa pessoa. É assim que der uma brecha eu descer a lenha no pecado que ele está cometendo. Tá certo? É isso mesmo? Será que é isso? Quais são as oportunidades que você tem de ser uma pessoa conforme Cristo quer que você seja no seu trabalho? Quando o seu superior te olha, quando o seu colega de trabalho te olha, quais são as oportunidades que você tem no seu namoro? Quando a sua namorada te olha, no seu casamento, quais são as oportunidades que você tem de mostrar que você está aproveitando a oportunidade sendo sábio no seu procedimento, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar, no seu agir, no seu escrever nas redes sociais, no seu escrever no WhatsApp, nas suas fotos do WhatsApp, no seu jeito de falar com as pessoas no WhatsApp, no seu jeito de mandar áudio no WhatsApp. A gente tem que lembrar que as redes sociais, elas não são um mundo paralelo
de da nossa vida como cristão. Nós devemos agir como cristãos mesmo em meio à rede social, gente. Mesmo quando a gente está falando de rede social, a gente ainda é um cristão. Sabiam disso? Olha aí, ó. Mesmo quando a gente fala em rede social, a Bíblia ainda se aplica a isso. Isso daqui ainda se aplica a isso. Totalmente. Ou seja, devemos ter a palavra certa na hora certa. Poxa, gente, eu tenho uma máxima que é assim. Vou até tomar uma água. Tem coisas que você escrevendo, elas vão afetar outras pessoas. E talvez você olhe pra mim e fala, Danilo, tem algumas pessoas que eu quero afetar mesmo, porque elas precisam se mexer, sabe? Elas precisam, sabe, ouvir. Eu tenho liberdade de expressão, meu lugar de fala. Falar aquilo que eu preciso falar. Tudo bem, gente, mas não confunde. Não confunde. Porque Jesus foi uma pessoa que falou aquilo que precisava ser falado, mas ele também se calou na hora que precisava se calar. Então, será que tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que a gente fala, é da forma que o apóstolo Paulo está falando aqui? É agradável? É temperado? Será que a gente está sabendo responder a cada um? Ou será que a gente precisa responder a cada um do jeito que as pessoas veem pra cima da gente, sabe? Muita gente falando com violência. Você responde às pessoas na altura que elas respondem a você. Porém, eu vou te falar uma coisa. Você é cristão. Te lembrar disso. Você é cristão. E você não precisa responder com violência quem vem com violência pra cima de você. Mas daí não, eu não sou bobo. Tá bom. Mas você lembra também que você é do povo da reconciliação? Você é daqueles que falam pacificamente? Você é daqueles que imitam Jesus? Será que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que você tem feito, tem imitado Jesus? Que é o que Paulo fala pra gente. Isso daqui, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Ele está falando do Cristo. Esse é o jeito que Cristo age. Esse é o jeito que Cristo fala. E seguindo, o apóstolo Paulo, ele fala de muitos relacionamentos importantes que ele teve ao longo da sua carreira cristã. Eu queria trazer alguns deles aqui para vocês no encerramento do nosso livro de Colossenses, porque eu acho que isso também é interessante e traz para a gente uma visão de que Paulo ele não caminhou sozinho e ele teve muitas pessoas ao seu lado. E essas pessoas ele soube reconhecer muitas delas e são pessoas que têm uma marca importante dentro da jornada cristã e dentro da jornada do próprio apóstolo Paulo. E eu queria mostrar para vocês aqui alguns deles. No caso aqui, o primeiro deles, o Tíquico, né, que eu falei que era um nome bem bacana e continuo falando. Por favor, se você colocar Tíquico como seu nome do seu filho aí, manda depois um print do RG dele que eu quero fazer a minha homenagem, tá bom? Tíquico, o cristão que serviu aos outros, quando a gente lê lá, eu vou até colocar aqui também o trecho bíblico que a gente vai ler. Vou colocar aqui para vocês. É o 4, 7 e 8 nesse caso aqui. Vou colocar aqui do ladinho para vocês. Ó. 7 e 8, onde ele fala de Tíquico,
que foi uma pessoa muito importante também no ministério de Paulo. Olha o que ele coloca aqui, ó. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado. Olha aqui o que ele coloca. Um homem amável. Um homem também prestativo, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Uma qualidade aqui do Tíquico, ele era um cara consolador também. Uma pessoa que tinha palavras amáveis na hora correta. Olha que legal. E o apóstolo Paulo reconhecendo isso também. Isso é muito importante. Aqui, deixa eu fazer uma. O próximo que a gente vai falar é o Onésimo. Eu vou abrir o texto dele aqui também para vocês. Deixa eu copiar aqui esse texto. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui também. E aqui também, para a gente falar. Aqui, Onésimo 4:9, ele chama o Onésimo aqui. E ele fala, Onésimo, que é o cristão que, mesmo sendo escravo, se tornou livre. Aqui eu vou pegar o trecho que eu. Aqui, ó. Onésimo era o escravo de Filemon, lá na cidade de Colossos. Que antes da sua conversão ele tinha fugido, né? Eu não sei se muitos de vocês se lembram. Ele era um escravo rebelde, que foi recomendado depois por Paulo para poder. Para que o Filemon tivesse compaixão dele e ele pudesse retornar como um servo fiel a Filemon. É claro que a questão da escravidão é uma questão extremamente controversa, ainda aqui no, no Novo Testamento, né? A gente percebe que existiam escravos ainda, e Onésimo ainda, né? Era aqui ano 1, século I, né? Então, com certeza, essa questão da escravidão era uma questão que estava ainda ativa nesse momento, e Onésimo era um desses escravos, aí, escravo nesse caso de Filemon, que também ajudou no ministério de Paulo, que foi uma pessoa muito importante no ministério de Paulo e deixou de ser um escravo rebelde e fugitivo para ser um fiel e amado irmão. Tirou essa alcunha de escravo fugitivo para uma alcunha agora, um renome de irmão em Cristo. O próximo aqui que a gente vê é o nosso irmão Aristarco, o cristão amigo na tribulação, que foi companheiro de prisão de Paulo. Era um companheiro de Paulo também nas suas viagens e arriscou sua vida na conspiração contra Paulo lá em Éfeso, quando a gente vê em Atos 19, 28 até o 41. É o tipo de amigo que não foge, né, diante das situações difíceis. Esse nosso querido Aristarco aqui, o cristão amigo, mesmo em meio às dificuldades, que é o que diz até aqui. Vamos abrir no 4:10. Ele fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, que é o que a gente vai ver logo mais, que é o Marcos, o cristão que resgatou a sua reputação. Por quê? Porque a gente lembra que ele era o irmão, ou melhor, primo, né, de Barnabé. Sendo primo de Barnabé, ele foi em algumas viagens com Paulo e Barnabé, porém ele abandonou o barco. Ele abandonou o barco e depois retornou e se tornou o escritor João Marcos, escritor do segundo evangelho, ou seja, retomou aí a sua reputação e também teve a sua jornada aí com o apóstolo Paulo. O próximo que a gente vai ver aqui também, irmãos, é o Jesus, o justo.
Jesus, o justo, o cristão que é bálsamo na vida dos outros, deixou também as fileiras do judaísmo, saiu do judaísmo para poder se dedicar totalmente ao cristianismo. Vamos ler aqui em 4:11 o que o apóstolo Paulo deixa para a gente a respeito de Jesus, o justo. Ele diz assim: Jesus, o chamado justo, também envia saudações para vocês. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O Jesus, o justo, deixou o judaísmo e foi ser um grande cooperador, né, na obra missionária de Paulo. Convertido, cooperou pessoalmente com Paulo na sua jornada missionária. A gente tem outro, nosso querido Epáfras aqui também. Vamos colocar ele aqui, ó. 4:12. Vou trazer o texto aqui para vocês também. Epáfras. Eu acho sempre importante a gente trazer o que o texto está dizendo aqui para a gente. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ou seja, ele orou constantemente, orou intensamente, especificamente se sacrificou em oração. Temos também Lucas, o cristão que cuidava, que é o Lucas, o médico, né, que ele fala lá no 4:14. Demas, o cristão que se desviou, ele fala também sobre o Demas, né, em 4:14. Até tem um outro texto que ele fala sobre o Demas em outro ponto também da Bíblia, lá em Filemon, né, ele fala também sobre o Demas, que se desviou da fé cristã, teve sua fé esfriada, né. Fala da ninfa também, que é a crente que abriu as portas da sua casa. Ela tinha uma igreja dentro da sua casa, lembrando que no primeiro século ainda não existiam templos, não existiam igrejas, e ela abrigava aqui uma pequena comunidade em sua casa. No 15 e no 16 ela fala, o apóstolo Paulo fala sobre ela. Vou até abrir aqui, ó, para vocês, para que não fique. Eu gosto de colocar aqui sempre o texto bíblico. No 15:16 ele fala um pouco sobre ela aqui, ó. Olha aqui, ele fala. Ele até fala sobre uma outra igreja de Laodiceia aqui também. Espera aí que tá colando, tá colando. Enquanto isso eu vou lendo para vocês aqui o que ele fala. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam com que também seja lida em Laodiceia, para os laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ou seja, tem uma troca aí de cartas, né? Para que um leia a carta que foi enviada para o outro. Olha aí, ó. Esse aqui, ó, Colossenses 4:16, que é exatamente o que ele coloca ali. E temos por último Arquipo, o cristão que precisava de encorajamento. E esse cristão em especial, ele tinha um pai que era o Filemon. Filemon era seu pai, e Ápia era sua mãe. E ele era pastor da igreja. Olha aí, hein, que legal. O Arquipo era pastor da igreja de Colossos. Foi também uma das pessoas que esteve presente no ministério de Paulo. E, gente, é isso. É isso. Obrigado por vocês estarem aqui até esse momento de aula. Vou deixar por último aqui uma pequena história que o Hernandes Dias Lopes colocou pra gente aqui no texto. Ele colocou aqui que um jovem japonês estava contemplando o Monte Fuji, né?
numa atitude de adoração fervorosa, contemplando o Monte Fuji. E um viajante cristão observava ele e perguntou para ele o que ele sentia olhando para aquele monte. E o jovem então disse de modo emocionado que olhando para aquele monte, ele viu o símbolo do imperador e a quem eles amavam tanto e entregavam a sua própria vida. E ele falou de uma história para o cristão. Uma história que alguns soldados de guerra enfrentaram uma cerca de fios elétricos que impedia a aproximação dos japoneses até os inimigos. Então o general chamou alguns voluntários e falou para eles assim: eu vou chamar vocês para a morte. É o seguinte, eu preciso de voluntários para que vocês possam ir escondidos e cortar esses fios aí para que o restante do povo, do exército consiga passar. Mas a corrente elétrica vai matar vocês. E a tarefa exige que tenham muitas pessoas. E depois que terminar esse trabalho, que vocês vão morrer ali, o exército inteiro vai ter que passar por cima de vocês ainda, porque o corpo de vocês vai estar ali jogado. E teve uma fila tão grande de pessoas para poder fazer essa tarefa que o general teve que deixar alguns ainda de lado, porque todos queriam se dedicar e entregar suas vidas pelo imperador. Que eles fossem utilizados ali no exército. Porque todo mundo estava ansioso para poder servir dessa maneira, mesmo que fosse morrer. E no final, o jovem japonês falou assim: se vocês crentes amassem o Cristo de vocês da forma que a gente ama o nosso imperador, vocês conquistariam o mundo inteiro para ele. Ainda que esse empreendimento custasse a morte de vocês. Então fica essa reflexão para a gente. A gente viu que o apóstolo Paulo ele se entregou totalmente e mesmo preso, ele continuou pregando o evangelho, escrevendo suas cartas mesmo algemado e continuando sua missão. Que você continue a sua missão, que nós continuemos com a missão que Cristo nos deu. Tá bom? Vamos orar encerrando essa aula e encerrando também a nossa meditação do livro de Colossenses. Pai, obrigado porque o Senhor nos ajudou nessa jornada até aqui. Continua abençoando o nosso coração e a nossa vida, para que a gente consiga cada dia mais, ó Pai, entregar o nosso coração e em todos os aspectos, ó Pai, para que a missão possa ser cumprida através de nós. Nós te agradecemos por tudo, por o Senhor ter nos abençoado nessa missão até aqui. Abençoa, em nome de Jesus, cada um dos nossos irmãos, e que a missão de cada um, ó Pai, seja conquistada e que eles possam ter coragem, que nós possamos termos coragem de enfrentar e de dar a nossa própria vida em favor do Evangelho, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana, um ótimo dia, seja o dia que for que você esteja vendo essa aula. Até mais. Fiquem com Deus.